Porque o nosso analista Matheus Teixeira já leu o documento, separou os principais trechos aqui. Então, muito importante a gente começar a destrinchar esse documento, mas não mais importante do que dar os parabéns para Matheus Teixeira, que hoje está fazendo aniversário. E um super parabéns meu e de toda a equipe do 360. A gente está gostando muito de trabalhar com você, que você tenha muita saúde e muitas boas notícias, Matheus Teixeira. Débora, que honra receber esses parabéns, obrigado demais, estou à disposição já aqui de aniversário, mas lendo a decisão de 22 páginas do ministro Flávio Dino, que tem uma repercussão enorme, e mais tarde, um pouco depois do trabalho, a gente encontra a família, aproveita um pouco, mas agora vamos trabalhar mesmo no aniversário. Obrigado mesmo. Isso mesmo, olha só, você já ganhou de presente uma baita decisão aqui para a gente ficar no ar destrinchando, porque presente bom é notícia, né? Notícia quente, notícia bombástica. Então vamos lá. Matheus Teixeira, olha só, estávamos conversando aqui fora do ar e você destaca esse ponto. Vamos colocar, espelhar aqui no fim do documento? Porque é isso, a gente vai ler juntos. Olha esse trecho aqui. Esse trecho que o Matheus Teixeira destacou para a gente, recortado pela nossa equipe, diz o seguinte: o que Flávio Dino diz? E aí ele vai traduzir. Aquelas verbas que não foram expressamente previstas em lei, ou seja, votada no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais, ou seja, leis municipais, estaduais e federais, de acordo com cada esfera de competência, devem ser imediatamente suspensas após o prazo fixado. Aqui temos muitas camadas. Vamos começar assim. Primeiro, o que significa isso exatamente? É daqui para frente, daqui para trás, daqui a pouco? Perfeito, Débora. Esse trecho é muito importante por causa da questão temporal que tu chama atenção e também pela questão legal. O que ele diz ali? Que os penduricalhos agora só podem valer se estiverem aprovados por lei. Por que ele fala isso e qual é a importância? A maioria desses pagamentos, auxílio paletó, auxílio livro, auxílio creche, tudo isso geralmente é criado no âmbito do próprio tribunal. Reúnem os desembargadores, reúnem os juízes e tomam uma decisão administrativa, uma decisão interna do tribunal que passa a ter vigor naquele momento. E como o judiciário tem autonomia orçamentária, apesar de vir o recurso do executivo tem autonomia, aquilo ali já passa a ser pago imediatamente. E muitas vezes essas decisões administrativas, inclusive, determinam pagamentos retroativos, ou seja, a gente determina um novo auxílio e, além disso, a gente diz que nos últimos 5 anos isso já deveria ter sido pago, não foi, então deve haver o pagamento retroativo. Mas o que diz o ministro Flávio Dino? Não vale mais os tribunais se reunirem e tomarem uma decisão interna para o pagamento de verbas indenizatórias. A partir de agora, isso tem que ser aprovado por lei, seja por assembleias legislativas, que respondem pelos tribunais estaduais, seja pelo próprio Congresso Nacional, que teve essa decisão acerca da Câmara dos Deputados, da elite do funcionalismo do Senado e do TCU, mas isso também vale para o Judiciário. Portanto, o ministro, digamos assim, dificulta o pagamento, dificulta a criação de novos penduricalhos. Agora, os deputados vão ter que se submeter ao desgaste público de aprovar a criação de um novo pagamento para o Judiciário, que já tem salários muito altos. E é pouco provável que os políticos comprem esse desgaste. Claro que a gente viu essa própria semana que o Congresso decidiu comprar o desgaste e aprovar, mas não é tão simples quanto os juízes se reunirem em uma sessão fechada com pouco holofote e determinar internamente um pagamento novo. Portanto, essa questão determinada pelo ministro Flávio Dino dificulta muito a criação de novos penduricalhos e agora bota os políticos na jogada. Ou seja, juízes, magistrados, vocês querem um novo benefício, vocês vão ter que aprovar isso no âmbito político, no parlamento, seja estadual, seja federal. Agora, só para a gente colocar a bola no chão, Matheus Teixeira, vamos entender o seguinte. Foi uma decisão liminar, ainda precisa ser avaliada pelos outros, de forma colegiada pelos outros ministros do Supremo. Só me fala o seguinte, para a gente explicar aqui para a nossa audiência. Por que essa decisão liminar agora? O que motivou essa decisão liminar agora?
Exato, importante frisar porque ele fala na decisão. A decisão está tomada, submeto a decisão ao plenário sem prejuízo da eficácia dela. Ou seja, enquanto o plenário não se reúne para eventualmente derrubar ou referendar a decisão já é válida e a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal é o intérprete final da Constituição e o que o Supremo determina tem que ser cumprido e é exatamente isso que ele determinou com palavras muito duras, com frases de efeito, como é a característica do ministro Flávio Dino. Uma desses trechos a gente retira agora, que ele fala: por este caminho certamente será mais eficaz e rápido o fim do império dos penduricalhos. Ou seja, penduricalho, nem os próprios juízes gostam desse termo, porque o termo técnico é o pagamento de verbas indenizatórias. Penduricalhos tem já uma carga ali subjetiva e negativa, pejorativa, para o termo, para o pagamento desses auxílios, mas o ministro Flávio Dino não recua, pelo contrário, ele cria inclusive esse termo que é o império dos penduricalhos, que é o que a gente vê de fato não só no judiciário, mas agora também poderia passar a valer na Câmara e no Senado e no Tribunal de Contas da União, o que o ministro barrou, e é justamente agora para responder a tua pergunta, Débora, foi isso que ensejou o debate. A aprovação no fim do ano passado da medida que beneficiou o Tribunal de Contas da União e a decisão do Congresso Nacional, que a gente abordou muito aqui já e que foi tomada a toque de caixa, de maneira relâmpago. Em 5 horas e 14 minutos, os deputados se reuniram e aprovaram, os senadores se reuniram e aprovaram. Apresentou o projeto e em menos de 1 hora já tinha um parecer pronto. Isso às vezes demora muito, é nomeado um relator, ele constrói junto com a sociedade civil um texto. Nesse caso foi tudo muito rápido e foi isso que ensejou a atuação do ministro Flávio Dino, que agora compra uma briga gigante com a própria magistratura, com o Poder Legislativo e com o Executivo, que também recebe, mas o ministro sabe que nesse caso ele vai ter o apoio da sociedade, porque a gente vê muitos abusos nessa área, a gente vê juízes que ganham até mais de R$100 mil em muitos casos, esses pagamentos retroativos. Então o ministro Flávio Dino, aí, de maneira corajosa, deu essa canetada que passa a valer a partir de agora mesmo, Débora.